Viu? Obrigada por aceitar. Tá bom. Obrigada por aceitar o convite da Aurora. Imagina, é um prazer. Então, doutor Samir, vocês vão ver agora o currículo do doutor Samir, gente. Meu Deus, que responsa. Médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, maestro formado pela Unesp, foi presidente da BMA Nacional por 3 mandatos, é agricultor no sul de Minas, onde cultiva o primeiro azeite biodinâmico do Brasil. Oba! Foi médico consultor da Veleda por 12 anos. Isso. E que mais, Samir? Eu estou assim, sem palavras. Você é multifacetado, pelo amor. Não, chega, né? Chega. Aí fica muita coisa demais. Já tem coisa demais, né? Que mais? Então, Deixa eu ver, Samir, a Aurora agradece a tua presença e a palavra é tua. Eu vou Imagina, é um pedir para a prazer. gente ficar com os microfones fechados e quando a gente quiser fazer alguma pergunta, abrir, tá bom, gente? Bom, eu agradeço muito o convite da Aurora para falar a respeito de um tema que eu adoro, que assim eu me dedico há muitos e muitos anos, que é a questão do temperamento, e agora falar um pouquinho dos temperamentos nesse momento que a gente passa, né, dessa questão da pandemia. E assim, eu não sei se todos vocês têm uma noção bem clara a respeito dos 4 temperamentos humanos, né? Eu não sei se vale a pena fazer só um apanhado geral, para a gente poder entender como é que esses temperamentos, de certa forma, estão reagindo em relação à própria pandemia, né? Porque assim, os temperamentos são um conhecimento muito, muito antigo, né? Ele é ancestral porque ele vem sofrendo modificações, ele vem sofrendo atualizações também, mas a gente pode dizer que ele pertence à escola hipocrática desde o início, quando começou, na verdade, os filósofos começaram a pensar a respeito dos elementos, na importância dos elementos, né? E eu sempre estudei a respeito dessa questão dos elementos água, terra, água, ar e fogo, até eu conseguir chegar numa palestra do Steiner, foi muito interessante, em que ele coloca a respeito dos gregos, né, como eles pensavam em relação a esses elementos. Não é que, de repente, cada filósofo, por exemplo, um falava a respeito que o ar é mais importante, que a água é mais importante, ou a peiron, ou seja, o etérico é mais importante. Não, é porque cada um, na verdade, tinha uma vivência daquilo que era possível na época. Cada um, na verdade, tinha vamos dizer assim, um aporte que para ele era muito profundo, de certa forma, mas que compreendia algo dentro daquele elemento. Até que veio um dos pré-socráticos e falou: não, espera aí, os 4 elementos são extremamente importantes, né? E o filósofo, na verdade, que deu forma aos 4 elementos foi o Empédocles, ou Empedocles, né? Que ele falava o seguinte: toda realidade tem em si os 4 elementos. Depois isso foi se desenvolvendo, também virou Hipócrates desenvolveu isso em toda a base da medicina hipocrática, passou pela escola galênica, né? Se fazia todo um trabalho médico em cima desses 4 elementos, e eles vieram se desenvolvendo. Começou, de certa forma, quando chega um pouco antes da Idade Média, esses conhecimentos começaram a ficar meio esquecidos. Eles foram, de certa forma, deslocados para os conventos, né? Para os monastérios medievais, e lá ficaram, né? Assim, eles foram cultuados, e a igreja, na verdade, não deu muita importância, e ele foi ficando para trás. No início do século passado, os psicólogos começaram de novo a estudar, né? Kretschmer, que é um grande psicólogo alemão, começou a falar dos 4 elementos, depois expandiu para 7, começou a fazer uma salada muito grande. E quem trouxe, na verdade, de novo, o conhecimento dos temperamentos à tona, um pouco antes do Steiner, o Jung falou a respeito, não diretamente dos temperamentos, mas ele falou a respeito dos tipos introspectivos e os tipos extrovertidos, né? Os introvertidos e os extrovertidos, né? Com isso, ele já estava dando uma dica a respeito de 2 tipos básicos de pessoas que reagem para fora e pessoas que reagem para dentro. Em seguida, o Steiner veio e fez um curso para os professores, né? Para os professores, ele deixou muito claro que era fundamental para os professores, assim, a primeira coisa que o professor tem que fazer quando recebe os alunos no primeiro ano é identificar os temperamentos. Vocês sabem por quê? Porque o professor vai pegar esses temperamentos e vai colocar eles juntos na classe. Junto.
Ele vai botar melancólico com melancólico, colérico com colérico, fleumático com fleumático, sanguíneo com sanguíneo. E eu acho que essa é uma das sacadas que cada vez que eu estudo mais, eu me espanto, viu, gente? Porque essa é uma das sacadas mais pedagógicas, mais fantásticas na face da Terra, sabe? Porque os temperamentos, perto um do outro, eles, na verdade, eles são profundamente terapêuticos, eles se curam a si mesmos, né? E o professor, com isso, ele faz uma montagem da classe igualzinho o maestro monta uma orquestra. Sabe, o maestro tem à disposição dele, na frente, cordas, no meio ele tem os sopros e atrás ele tem a percussão. Tá? E tem dois tipos de percussão, né? Percussão percutida na mão e percussão tocada, né? E aí, com isso, ele tem, na verdade, ele ativa a classe sempre que ele precisa, da mesma forma como o maestro ativa os instrumentos, né? Isso é uma coisa muito legal. E o Steiner, ele definiu os temperamentos de uma maneira muito sucinta e muito como é que fala, objetiva, falando o seguinte, que ele fez uma cruz, né, em que ele colocava o seguinte, que colocava o melancólico em cima, o sanguíneo embaixo, porque eles são opostos, né? Do lado o fleumático e o colérico, né? E ele traçava um X nesse meio, mostrando o seguinte, que o melancólico e o colérico, eles têm algo em comum, né? Terra e fogo. O que eles têm em comum é muita persistência, tá? Só que assim, a persistência do melancólico é para dentro e a persistência do colérico é para fora. O melancólico e o fleumático, o que eles têm muito em comum? Eles são muito pouco excitáveis pelo mundo, né? No caso, o fleumático muito pouco excitável pelo mundo externo e interno e o melancólico pelo mundo mais externo, né? O fleumático tem de comum com o sanguíneo pouca persistência para dentro, né, do fleumático e pouca persistência para fora do sanguíneo. E o sanguíneo com o colérico ele é muito excitável pelo mundo exterior. Os dois são extremamente excitáveis, qualquer coisa já reage. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o colérico e o sanguíneo seriam os dois temperamentos que reagem para fora. E o melancólico e o fleumático são dois temperamentos que reagem para dentro, né? Tem mais dificuldade de lidar com as questões externas do dia a dia. E o Stein ainda deu uma outra dica muito importante para o professor, e isso não é válido só para as crianças, mas para os adultos também. Ele fala o seguinte, um melancólico ele tem muita excitabilidade, aliás, o melancólico ele tem pouca excitabilidade, mas tem muita força no temperamento. O que significa? O mundo pode passar na frente dele, eu sempre, quando dou o curso, né, eu falo o seguinte, olha, o melancólico está passando na rua, né, e, de repente, ele vê uma pessoa dando um soco na cara da outra. Tá? Ele vai fazer cara de paisagem. É como se aquilo, na verdade, não o excitasse, mas não o excita para fora, porque para dentro ele vai levar essa imagem e vai ficar ruminando com essa imagem, às vezes meses e às vezes anos. Vocês entendem? Ou seja, pouca excitabilidade, mas muita força no temperamento. Ele introjeta e fica fazendo uma coisa que a gente chama mortificar. Ele mortifica essas imagens, ele fica trabalhando, fica pensando, nossa, mas o cara deu um soco na cara do sujeito, como é que pode? Como é que o cara fez isso? Isso não é humano. Ele vai elaborando mentalmente, interiormente, às vezes anos, e um dia, às vezes ele solta, sabe? Há 10, 15 anos atrás, eu vi um cara dando um soco na cara de alguém assim. Ou seja, isso, na verdade, o contrário do melancólico, que é o sanguíneo, é justamente o contrário. Muita excitabilidade, né? E muito pouca força no temperamento. O que significa? Ele viu alguém dando um soco na cara dele, vai sair falando para todo mundo, o fulano deu um soco na cara do sujeito, o cara sangrou, não sei o quê, e depois que ele faz isso, aquilo se esvai. Aquilo não fica nem aquilo foge, aquilo passou. Na verdade, ele deixa para lá, né? Já o fleumático, quando acontece isso, dele de repente ter esse choque, né, é o que tem menor força e menor estabilidade. Aquilo não vai fazer com que ele realmente tenha uma reação para fora e para dentro. O que acontece? Ele vai levar aquilo vai ficar armazenado. Aquilo não vai criar nele, sabe, uma grande revolução igual cria no melancólico. Não vai ficar armazenado. Um dia ele pode tirar isso. Ele tem um sistema de memória fleumática que é invejável. Está lá, é o que tem o maior HD, vamos dizer assim. Ele vai lá e coloca aquilo e fica. Do outro lado, que é o contrário, o colérico, quando vê o outro bater, de repente, se ele sentir que é uma injustiça, simplesmente ele vai lá e dá o soco na cara de quem deu o soco no cara. Ou seja, é bate-pronto, ou seja, grande força e grande excitabilidade. O que significa isso? Significa, assim, que a gente tem nesses temperamentos
uma questão de força e estabilidade, o que significa, em última instância, que a forma como a gente tem de reagir no mundo, ela se repete, gente. A gente acaba criando um padrão, né? O melancólico, ele quando tem, na verdade, algo muito grande, quando acontece algo de muito grave, ele guarda aquilo, né? Ele guarda aquilo. Agora, ele só vai soltar isso aí, só vai se manifestar quando ele sentir que ele pode confiar profundamente em quem ele está falando, sabe? Quando ele sentir uma profunda simpatia, né? O fleumático, às vezes, ele vai sempre reagir para dentro, vai ter aqui estocado, se precisar, ele vai tirar do HD, vai dar uma contribuição, né? O sanguíneo deixa passar, ele, de repente, tem essa coisa mais superficial, né? E o colérico tem sempre tudo muito à mão, né? Ou seja, sempre tem a questão de querer resolver, está sempre para fora, né? Essa coisa, a questão do elemento fogo. Quando a gente dá o curso com mais calma, a gente faz um verdadeiro passeio, né, pela questão dos elementos. Quando a gente estuda os 4 elementos por si só, a gente já começa a perceber que eles são a diferença que existe entre eles, em termos físicos e químicos, por exemplo, já define o temperamento, né? Aí o que acontece? Acontece que a gente vive uma época, né, em que tudo absolutamente mudou. O mundo deixou de ser programável. Tudo aquilo que a gente tinha estabelecido, tinha como estabelecido, de repente mudou, né? A gente, de certa forma, foi obrigado a fazer, eu vou dizer para vocês assim, a pandemia nos obrigou a ficar mais fleumáticos e mais melancólicos. Vocês entendem? Porque, de repente, cortou essa situação da gente se colocar muito para fora. A gente é obrigado agora a entrar para dentro. Então, para o melancólico e para o fleumático, assim, foi sopa no mel, né? É uma situação assim, está vendo? O melancólico fala, está vendo? Eu sabia que isso ia acontecer, ia ser uma desgraça, agora não vai dar para fazer nada mesmo, né? Ou fica naquela coisa, reforça essa negatividade do melancólico, né? Para o fleumático, que vive uma vida muito fiel ao metabolismo dele, fala, realmente agora a gente tem que tomar cuidado, então tem que cuidar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e assim, se tiver quentinho, tiver alimentado, tá bom, né? O sanguíneo se revolta profundamente, porque ele, na verdade, é que tem a rotina mais quebrada. Ele realmente é que foi o mais, talvez, atingido, porque toda aquela liberdade que ele tinha fora no mundo, na questão do social, a questão da conquista, a questão da sedução, que faz muito parte desse elemento aéreo, né? De repente, ele passou a ter que fazer conquistas online, que é um pouco complicado, né? E o colérico é aquele temperamento, vamos dizer assim, que tem a maior facilidade, vamos dizer assim, para fazer aquilo que a gente chama de negação, esse negacionismo. Isso tem muito a ver com a cólera, viu, gente? De questionar absolutamente tudo e colocar a própria autoridade acima do que se faz, né? Em termos sociais, o que acabou acontecendo, e a gente acaba vendo de maneira muito clara, é que a pandemia, na verdade, relativizou muito o conhecimento médico e relativizou muito o conhecimento médico. A imprensa passou a ter muito mais peso, né? A imprensa passou muito mais peso e a política passou a ter muito mais peso. Aquilo que realmente pode ser, vamos dizer assim, um tratamento válido, de repente começou todo mundo a questionar, né? Isso é negacionismo, isso é não sei o quê e tal e tal. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito também do desenvolvimento da pandemia para falar um pouco mais dos temperamentos. E depois a gente vai trocar. Eu espero que a gente tenha tempo para trocar um pouquinho, né? Perguntas e respostas, né? Existem 2 teorias em relação à pandemia, gente, que é assim. Existe um grupo, né, que diz o seguinte: bom, o vírus ele foi desenvolvido num laboratório em Wuhan, né? Porque existe, na verdade, lá um laboratório de 4ª ou 5ª geração e teria escapado através de uns funcionários, escapou. Tal. E tem outra teoria da qual eu acredito profundamente que o vírus, na verdade, ele até demorou para acontecer, que ele é fruto, na verdade, de um profundo desequilíbrio de como nós estamos lidando com a Terra. Como nós estamos lidando com a Terra, com a água, com o ar e com o fogo, né? Mas principalmente também com a questão quando a gente falar, principalmente como se está lidando com os animais, né? Faz um mês, quase eu trouxe para mostrar para vocês, mas eu achei que não era o caso. Faz um mês chegou para mim um vídeo daquela ativista sueca que acabou de completar 18 anos, o nome dela é Greta Thunberg, em que ela fez 18 anos, ela fez um vídeo de 5 minutos em que ela fala o seguinte:
ela começa falando o seguinte: se nós não fizermos nada, nós estamos fucked. Pela primeira vez, ela falou uma palavra, um nome feio, porque ela fez 18 anos, nós estamos fodidos. E em 5 minutos, ela consegue mostrar com uma clareza e com uma objetividade aquilo que todos os líderes mundiais juntos não conseguem, na verdade, ou não querem ver. Por quê? Aí entra uma questão. Se o vírus é de laboratório, não tem nada que a gente tenha que fazer. Se o vírus é um desequilíbrio, a gente tem que tentar reequilibrar. E para reequilibrar, a gente precisa rever hábitos, a gente precisa rever costumes e a gente precisa rever principalmente o que está se fazendo com a terra a partir da parte da medicina, da veterinária e da agricultura, principalmente. São 3 pontos fundamentais, né? Porque o que está se usando de pesticida defensivo agrícola, né? Isso na parte da agricultura. Na parte da medicina, o uso indiscriminado de antibiótico, anti-inflamatório, hormônio, na veterinária, igualmente, a veterinária usa anti-inflamatório, principalmente hormônio e antibiótico, de uma maneira assim, de uma escala enorme. Tudo isso, né? Tudo isso vai parar no seu vaso sanitário, que vai ser coletada lá pelo sistema de coleta de água, vai parar muitas vezes no rio e depois vai ser recolhido para ser filtrado e voltar. Nenhum sistema de filtragem, né, que eu fui estudar, dá 100% de limpeza, né? Então, isso acaba voltando para a nossa água, né? Assim, a gente está cada vez mais, vamos dizer assim, a gente está cada vez mais cercado de química por tudo quanto é lado, né? Então, acho que isso para mim, é muito evidente que, de repente, esse vírus tem muito a ver com esse grito, com essa tentativa, de certa forma, de novo tentar harmonizar de uma maneira muito drástica, ceifando vidas, né? Mas voltando agora aos temperamentos, na parte prática, quando a gente está acostumado aos temperamentos, na prática, o que aconteceu com a gente, terapeuta também, a gente deixou de atender os pacientes pessoalmente, começou a atender muito online, né? E muitos pacientes que eu achava que eu conhecia o temperamento se revelaram completamente outro temperamento na pandemia. Foi muito impressionante, né? Porque uns, na verdade, assim, é aquela coisa, os fleumáticos e melancólicos rapidamente se adaptaram ao trabalho online, em casa, não precisar sair de casa, não precisar se expor, né? E os sanguíneos e os coléricos, na verdade, ficaram extremamente sensibilizados, achando, na verdade, extremamente chato ficar em casa, não poder sair. E o que a gente viu também, não sei eu não sei na vivência de vocês, né? Conflitos familiares vieram à tona como eu nunca tinha visto antes, né? Várias relações foram, de certa forma, desfeitas, assim, e muitas relações ficaram assim, não desfeitas, mas ficaram com aquela situação. As pessoas não se entendem mais, mas são obrigadas, gente, a viver no mesmo ambiente, porque não dá para sair, não dá para fazer mudança, não sei o quê. É um drama enorme, né? E aí o que acontece? Justamente pensando na questão dos temperamentos, o que a gente tem que sempre fazer é pensar o seguinte. O Steiner fala uma coisa bastante importante que nos ajuda. Ele fala assim: não adianta a gente querer educar contra o temperamento, né? As pessoas não vão mudar um temperamento porque a gente, de certa forma, vai dar uma chacoalhada nelas. Não, você tem que saber como fazer para estimular que as pessoas possam usar essa força de maneira positiva, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que você tem que usar esse quadro, na verdade, dos contrários, né? Sabendo que o melancólico é o contrário do sanguíneo, o fleumático é o contrário do colérico. Muitas vezes você tem as pessoas com os dramas pessoais ligados, né, aos temperamentos, né? E, por exemplo, pacientes, né, como os coléricos, que estão acostumados a atuar muito no mundo, de repente tem que ficar represado, né? O que acontece? De repente, eles começam a entrar num nível de ansiedade muito alto, porque eles precisam realizar. E esses 2 temperamentos, o colérico mais e o sanguíneo menos, eles têm necessidade de realizar para fora, né? Só que, quando não conseguem realizar para fora, eles começam a entrar num nível de ansiedade muito grande para dentro, né? E começam a ter sintomas, na verdade, sintomas principalmente relacionados à parte do meio, né? A parte circulatória, o sanguíneo mais a parte aérea e o colérico mais na parte circulatória. Então, o que tem que ser feito é assim: a primeira situação é você analisa a questão dos hábitos, né?
Para esses dois temperamentos, é muito importante manter alguma atividade física, nem que seja mínima, nem que seja aconselhando a sair antes do dia nascer para caminhar, para poder não pegar aglomeração nem nada. Mas o mais importante é poder aproveitar, né, essa situação, assim, aproveitar no sentido de que é uma oportunidade para que eles, na verdade, parem de olhar tanto para fora e comecem a olhar para dentro. E uma pergunta que eu tenho feito muito para meus pacientes durante a pandemia, e isso me espanta muito, viu, gente? Não sei da experiência de vocês. Eu pergunto, vocês estão lendo alguma coisa, né? E, gente, olha, assim, para minha, como é que fala, para minha grande surpresa, viu? A resposta que eu mais escutei, sabe o que é? Eu não estou conseguindo ler. Eu não estou tendo concentração para ler. Eu não estou tendo paciência para ler, né? Realmente bastante me chamou muito a atenção. E aí é uma questão assim de você pegar principalmente esses dois temperamentos que são mais para fora e literalmente desafiá-los, né? Porque, gente, desde criança, um colérico, não adianta você falar, olha, você vai fazer isso. Ele vai te falar, vou fazer uma ova, né? Mas se você convive com colérico, né? Ou tem, por exemplo, professor que tem muito colérico na classe, já aprendeu. Em vez de você falar, você vai fazer isso, olha, eu acho que você não consegue fazer isso. Ou então, para um adulto, será que você conseguiria, em 15 dias, ler um livro que eu vou te indicar? Eu acho que você não consegue, né? Ou seja, você tem que, na verdade, você tem que desafiar, né? Tanto um colérico quanto sanguíneo. Um colérico de maneira mais direta, né? Aí você tem que ter alguns títulos interessantes para a pessoa poder se envolver, né? E a gente tem que sempre ter a carta debaixo da manga, né? O sanguíneo tem maior dificuldade de concentração, então você tem que, de certa forma, estimular, por exemplo, que ele faça algo que seja novo na vida dele, mas que, de repente, ele possa começar a ter meio e fim. Porque esse é o grande problema do sanguíneo, é começar e deixar tudo pela metade. Ele tem o começo, ele tem um entusiasmo enorme, e, de repente, se ele não tem aquela força de manter, ele vai deixando a coisa, sabe, se diluir, às vezes esquece, né? Então, você tem que acompanhar e, às vezes, tem que ter um nível de cobrança, né? Seja de uma leitura, seja fazer uma coisa nova, um esporte, fazer, de repente, eu estimulei muito os meus pacientes a fazer, sabe o quê, gente? A independente do temperamento, aprender a fazer uma coisa que a maioria não sabe fazer. O que é? Cozinhar, né? Cozinhar, né? O fleumático é uma maravilha, né? Porque ele está ali, né? Mas se ele aceita o desafio, ele se torna um ótimo cozinheiro, né? O melancólico sempre vai ter medo de alguma coisa no início, que ele não dá conta, que ele não é capaz, mas depois ele vence, né? Então, você tem que pegar, por exemplo, o melancólico dos 4 temperamentos é o que mais elabora, né? Então, você, de certa forma, você não vai pedir para ele fazer arroz e feijão. Você, de certa forma, arruma uma receita que vai ter que ser mais elaborada e fala, eu acho que essa receita é a sua cara, mas aí, às vezes, se você consegue, eu posso te ajudar. É importante para o melancólico você sempre oferecer o ombro, né, para ele se sentir apoiado, né, para ele poder fazer alguma coisa. Mas nessas situações todas, você tem que, de certa forma, ter um mínimo de criatividade para poder, de certa forma, pegar essa força que o paciente tem e ir na mesma direção, que ele sinta, na verdade, que ele é capaz, que ele pode realmente fazer isso, que ele pode levar adiante, e com isso fazer com que essa pandemia também possa ser produtiva de alguma maneira, adquirindo um hábito novo, né? E é muito importante, às vezes eu trabalho com os pacientes nesse sentido, todos os temperamentos, de dar algum trabalho meditativo, né? Algum verso, na verdade, para que eles possam começar a entender, porque uma das coisas que é diferente na antroposofia, na questão da meditação, é que a gente tem, às vezes, um texto que tem que ser, eu sempre falo, o texto ele tem que ser, como é que eu vou colocar isso para vocês? Ele tem que ser dissecado, sabe? Igual um trabalho de anatomia. Você vai dissecar o cadáver para saber o que acontece, e esse texto é a mesma coisa, você tem que insistir, porque é o que está por trás que você tem que descobrir. Então, esse trabalho meditativo ele é muito feito em função de você ter que usar um aparato do intelecto, mas um aparato do intelecto que desce, na verdade, para atingir o teu sistema rítmico até chegar na tua vontade. Então, você tem que insistir com aquele texto para saber o que aquele texto, o que aquela, vamos dizer assim, aquela composição, né, vai trazer para você, como se fosse mesmo uma música, que você escuta cada vez mais, você descobre uma coisa nova, né? Então, é assim, mais importante talvez seja insistir nessa questão de que a pandemia ajudou muito realmente a revelar, né, as possibilidades
e as dificuldades das pessoas justamente na questão ligada ao temperamento, porque aí se revelou, na verdade, assim, quem na verdade conseguiu encarar, está conseguindo encarar com um certo equilíbrio e uma certa equanimidade, quem na verdade acaba desafiando mais do que pode, que é o caso do colérico, e quem está fazendo disso um verdadeiro drama para ficar mais introspectivo ainda, né? E existem várias formas. Eu tenho alguns pacientes que são muito melancólicos, né? E assim que quando acontece uma coisa dessa, assim, só falta virar para mim e falar assim, sabia que isso ia acontecer, isso tinha que acontecer comigo. Isso é típico, né? E nessa hora que, de repente, você tem que estimular esses pacientes, na verdade, a aproveitar, nem que seja online, para que eles possam desenvolver uma, como é que eu vou falar, uma habilidade social de procurar pessoas que não estão procurando mais, nem que seja online, porque a vantagem para o online, para o melancólico, é que, através do online, ele ainda consegue se esconder. Não sei se vocês me entendem. Mesmo tendo atrás da telinha, estando em casa, ele ainda consegue se esconder, mas dependendo do contato que se faz, né, se é um contato assim, afetivo, amoroso, ele acaba se soltando. Né? A mesma coisa com o fleumático também, de procurar não ficar só dentro dessa coisa fiel da manutenção da vitalidade, de ficar em si mesmando, né? Aquela coisa de como se fosse um livro aberto. Né? E muitas vezes, gente, o fleumático, dependendo da situação, você tem que pedir para que alguém possa estar invadindo a vida dele. Né? Porque assim é o que tem mais dificuldade, talvez, de dar um primeiro passo, mesmo que você oriente. Então, às vezes você tem que, quando é jovem e tudo mais, às vezes você tem que até pedir a ajuda de alguém de perto para falar, olha, ativa um pouco isso aí, faz alguma coisa com ele, conversa alguma coisa assim, porque eu sinto assim que o grande perigo para esses dois temperamentos, que às vezes acontece muito, que são mais introspectivos, é ficar enfurnado em casa, né? Como é que fala? Numa atividade que eu diria assim que é um pouco perigosa, que é uma atividade de ficar em algo intelectual extremamente repetitivo, como jogos, por exemplo, jogos de computador, né? Para passar o tempo, que é algo, na verdade, que acaba assim, exaurindo um pouco o organismo através do polo neurosensorial. O movimento para os quatro realmente é fundamental. Né? E aí eu poderia, talvez, falar assim, de alguns casos, né? Que são, às vezes, meio dramáticos, né? Em função do próprio temperamento, que assim, pacientes que são muito sanguíneos, né? Eles realmente não aguentam. Né? Eles realmente, às vezes, têm que sair. E assim, na auge da pandemia, né, quando tinha, na verdade, a primeira e a segunda onda, né, você poder conter e fazer com que eles realmente façam algo que possa ser produtivo é muito complicado, porque eles querem. O colérico desafia a pandemia a partir de uma autoridade que ele traz com ele. Para o colérico, sabe, ele acha o seguinte, que ele é uma autoridade, né? Quanto mais jovem, essa autoridade que ele traz com ele, não sei de onde, é extremamente desafiador no mundo, né? Quanto mais o colérico vai ficando mais maduro, ele, de certa forma, vai adquirindo alguma aresta, né? Porque não tem aresta, né? Então ele desafia para já o sanguíneo, quando ele desafia, é uma questão assim, é uma questão não ligada a esse eu, né, que quer desafiar o mundo, mas é uma questão muito ligada à astralidade, da necessidade de satisfazer alguma coisa, sabe? Satisfazer um instinto, uma vontade, alguma coisa. Então, dá muito trabalho você tentar envolver, né, um temperamento sanguíneo no sentido dele se conter um pouco e, principalmente, se preservar, porque dos quatro temperamentos, o que corre mais risco, né, na questão da exposição, com certeza, é o sanguíneo. Por essa, vamos dizer assim, por essa impulsividade, né, por essa coisa de excitabilidade demais no temperamento. Então, aquilo tem que ser realizado, às vezes, de qualquer forma, né? Então, conter, às vezes, você tem que ter muita firmeza para falar, olha, não faça, você não vai poder fazer isso por causa disso. Mas, em compensação, você pode fazer isso, você pode tentar escrever, por exemplo, uma coisa que eu faço com os meus pacientes, olha, faça um trabalho de colocar no papel tudo aquilo que você está sentindo de angústia e tristeza. Mas tem que fazer, mas você tem que fazer, e algumas coisas você vai mandar para mim, para poder ler, para te dar um feedback. Tem que ter um ombro também, da pessoa poder registrar, porque quando ela consegue registrar, ela não só coloca no papel e ela, de certa forma, ela eterniza aquele momento, mas ela pode se ver ali, isso serve de espelho para ela. Né? Então, é assim,
levando em consideração a questão dos elementos, né, que esse elemento terra, do melancólico, vai sempre pesar para ele, a gente tem que sempre trazer um conteúdo de tentar alguma leveza, né? Seja através de uma leitura que, de repente, desafie o melancólico, na verdade, a entrar, por exemplo, na biografia de uma pessoa que passou por muitas dificuldades, né? E que ele vê que a pessoa realmente superou, isso às vezes é muito terapêutico para o melancólico, ou através de um trabalho meditativo, né? Para o fleumático é muito importante que ele possa fazer algo, né? Que esse elemento água, esse elemento do afeto, está muito ligado. Assim, se ele consegue fazer um trabalho meditativo que tem a ver com repetição, e o melancólico é muito bom para essas coisas de organizar e repetir, porque toda vez que ele repete, ele consegue aos poucos ir aprofundando, né? É muito importante, né? O grande problema vem a ser o elemento aéreo, porque a gente não consegue conter muito ar, é expansivo, né? Ele quer ocupar espaço, ele é como diria assim, como diz os cariocas, são espaçosos, né? Então a gente tem que tentar conter. E esse elemento de fogo é só com muita consciência e desafiando, na verdade, o colérico a entrar um pouco mais para dentro dele, mas sempre desafiando, gente. Nunca falando você tem que fazer isso, tem que tomar muito cuidado, porque tem que fazer, ele te dá uma banana até, então fica você com o seu tem que eu vou ficar com o meu. Normalmente é assim, né? Então, não sei, acho que é mais ou menos isso, né? Assim, de forma geral, que a gente consegue perceber. Se vocês têm perguntas, se vocês têm experiências de gente próxima também para a gente trocar, porque os temperamentos realmente têm muito a ver com essa questão da forma como eu reajo no mundo, né? E não tem jeito. A gente, quando menos a gente percebe, a gente se repete. A gente só vai ter, talvez, essa liberdade de poder abrir mão desse temperamento, depois de passar por um processo de amadurecimento em que você não precisa mais, vamos dizer assim, dessa capa, desse véu, né, que você traz com você para, de alguma maneira, te proteger nessa vida, porque isso, eu sempre falo que você perceber o temperamento do outro é a maneira mais direta de você perceber como o karma existe e como o karma, na verdade, engendra as individualidades, protegendo-as para que elas não cometam, vamos dizer assim, os mesmos erros nessa vida. Não sei se vocês me entendem, se dá para entender isso. De repente, o melancólico ele vem envelopado para não ser uma pessoa tão expansiva, provavelmente, para ele poder se proteger, para se proteger do mundo, para poder, aos poucos, ir saindo e cumprindo um papel, né? Enquanto um temperamento que é mais extrovertido, um fogo, uma água, de repente ele vai mais para o mundo, porque provavelmente ele vai ter que cumprir no mundo muito mais uma coisa do que internamente, né? Muito mais assim, se conhecer através do trabalho externo, enquanto os outros dois é se conhecer mais através do trabalho interno. Então, é uma forma de você acessar quase que diretamente, né, a questão do destino, do karma das pessoas. E eu falo isso porque é preciso assim, respeitar profundamente, porque, num primeiro momento, a gente acaba tendo conhecimento dos temperamentos e a gente acaba fazendo também um julgamento, né? O colérico é um cara mandão, sabe? O melancólico vira um cara chato, o fleumático é um cara como é que fala, que não faz nada, é um vagal, né? E o sanguíneo acaba virando um grande responsável. Não, não é assim. Eles trazem essa força, na verdade, para desenvolver isso sempre com alguém, né? Sempre colocar esse serviço de alguém, mas enquanto ele não está trabalhado para saber onde, na verdade, utilizar isso, né, ele vai sempre dar tiros no escuro, eu diria, né? Por isso que a pedagogia Waldorf, gente, é tão importante, né? Quando o Steiner fala que a pedagogia Waldorf foi desenvolvida para que as pessoas possam realmente adquirir uma liberdade depois dos 40 anos, eu entendo isso profundamente. Porque a partir das medidas pedagógicas, você vai botando na alma da criança, daquele ser, sementes, na verdade, que quando chega à maturidade, a pessoa sabe se orientar muito bem, porque ela tem dentro dela, vamos dizer assim, mecanismos e ferramentas para poder se conduzir e saber onde se colocar no mundo, né? Ô, Samir, queria te falar uma coisa assim que eu notei muito na pandemia, Sim. essa mania, né, das pessoas de ver série. Sim. E essas séries, lógico, tem algumas séries muito interessantes e tudo, mas assim, as pessoas vão indo de uma para outra e aquilo vai ficando como anestesiado e ninguém vai mais conversando com o outro, sabe? Tá todo mundo ou no seu celular ou na sua série e assim, como parece que você não exige mais a companhia do outro, a opinião do outro, a conversa.
E é uma coisa que eu estou reparando muito nisso. As pessoas vão se anestesiando com uma série depois do outro. Não importa se é boa ou se é ruim, não importa se eu quero ver mesmo 10 capítulos de não sei quantos episódios e cada um é 45 minutos. Quer dizer, você fica assim, né? Na frente da televisão e aquilo vai te levando. É muito doido tudo Tem isso. 3 lados, Adriana, tem 3 lados. Assim, primeiro, que a questão da tela, né? A tela é algo assim profundamente neurosensorial, né? A gente tem que ter um nível de atenção, um nível de desgaste é muito grande, né? A primeira coisa que eu falo para meus pacientes, você quer ver uma série, tudo bem, mas investe o mesmo tanto de tempo que você tem para fazer movimento para você poder se equilibrar. Isso é uma coisa, isso é a primeira coisa. O lado bom é que às vezes você não, assim, você não tendo realmente o que fazer, principalmente à noite, as pessoas estão trabalhando online, o que elas não percebem é que elas já estão online. Chega à noite e vai para a série. E a série, assim, a série, às vezes tem séries que são interessantes e que realmente tem conteúdo, que é o lado bom que consegue preencher um pouco a alma. Mas o que você falou é verdadeiro. A série é feita de uma maneira, porque não sei se vocês sabem, gente, a televisão em si, assim, o cinema, a televisão é feita de um jeito em que se você não faz, em que se você não sabe fazer num determinado ritmo que vai um pouco mais rápido daquilo que a gente pode perceber, a gente não presta atenção. Eu quero dizer com isso o seguinte, que todo o cinema, a novela, é feito de uma maneira que aquilo te prende a atenção, né? Então, o que acontece é que você acaba ficando prisioneiro, né? Esse é outro lado. Agora, um terceiro lado que também eu já tratei em consultório, que, por incrível que pareça, que eu vou falar, é a abstinência da série. Quando as temporadas terminam, a pessoa sente um profundo de um vazio e fala, puxa vida, se ela acabou, agora como é que vai ser? Está prometido para daqui a um ano, não sei o que e tal. E aí gente, não fica muito longe de um medicamento que cria dependência. Droga, né? É muito parecido com uma droga. É muito louco isso, né? E aí eu falo, meu Deus, aí eu tento discutir com o meu paciente e falar assim, olha, a imagem ela é muito forte. Só que é o seguinte, a imagem está pronta, né? A imagem realmente está pronta. Eu posso dar um exemplo. Eu sempre brinco assim que eu tenho uma dívida muito grande, né, com o Tolkien, né? Porque quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava no último ano da faculdade de medicina, eu fiquei sem um período de estágio, que a professora precisou fazer uma bolsa de sanduíche fora. E eu falei, eu não vou terminar esse curso, não, mesmo já tendo conhecimento da antroposofia, estava muito pesado essa coisa de protocolo. E aí me caiu nas mãos o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Eu passei essas 2 semanas lendo, né, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, e aquilo, de certa forma, aquilo era eu que formava as imagens, não era a televisão que formava a imagem, né? Muito poderoso, muito poderosa em termos de imagem, o Senhor dos Anéis e tantas outras, né? E aquilo alimentou tanto a minha alma, né, que eu pude ter força para terminar meu curso e continuar como profissional depois. Era um buraco para mim, é como se fosse um período de trevas aquele momento, mas de repente essa história entrou como se fosse uma luz profunda. E aí eu discuto com o meu paciente e falo o seguinte, olha, uma coisa é você receber a imagem pronta, outra coisa é você ter a oportunidade de formar as suas imagens e movimentar a sua alma. E nesse ponto, nada substitui uma boa leitura. Sabe, uma leitura em que você, antes de mais nada, quando você está lendo, você está se carregando junto, você está concentrado em si mesmo. É uma bênção a leitura, né? Realmente a leitura é uma bênção. Por isso que eu falo, os 2 temperamentos, sanguíneo e colérico, são muito, como é que fala, extrovertidos, são os que têm mais dificuldade em parar e ler, né? E, de repente, sabe, tem alguns livros, eu gosto muito de indicar os livros do... Como é que eles chamam do inglês lá? O cara que escreveu Os Pilares da Terra. Que ele tem livros curtos. O que ele faz? Ele é um historiador, ele estuda determinados períodos da história, verídicos, e faz um romance com os personagens, né? E assim, é muito legal porque ele consegue realmente penetrar profundamente na questão social do que acontece na época, e as pessoas envolve muito a gente, né? É Ken Follett, o autor, né? Ken Follett. São livros às vezes curtos, livros longos, ele consegue realmente, para quem não está acostumado com leituras assim muito profundas, não precisa ser um Dostoiévski, mas ele
ele une essa questão da história, né, junto com o romance. Então, isso prende, né, mas prende de uma maneira em que você vai acompanhando e vai fazendo as suas imagens internas. Isso é uma diferença muito grande de você ter um produto pronto, né? É um lado bom, existe um lado bom, de repente, de uma série. Eu tive uma experiência muito interessante, vou contar rapidinho para vocês. Assim, eu jurei para mim que eu nunca, né, eu nunca ia ver uma série que tivesse mais de uma temporada. Eu vi uma série que tinha 4, 5, 6 capítulos, eu acho legal, porque senão o resto vira novela para mim, né? Mas eu sentei que o meu filho tem a metade da minha idade, que ele acabou tendo Covid, a gente teve que cuidar, né, muito de perto, que ele quase foi internado. E ele falou comigo, vamos ver essa série aqui que me indicaram que é muito boa. Eu peguei e vi o primeiro capítulo. A série se chama O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, né? E é uma história que acontece depois de uma catástrofe e tudo mais. E aí eu falei, nossa, mas é muito cruel essa série, muito cruel que fazem com as mulheres, né? Eu não vou contar, não vou dar spoiler aqui, mas de repente eu não sei se vou ver isso não. Aí na visão dele que tem a metade da minha idade, ele virou para mim e falou assim, eu acho que então, eles fazem isso de propósito, porque se não fizerem desse jeito, a gente acaba não se colocando no lugar das mulheres. Aquilo acendeu uma luzinha para mim e falei, tem razão. Ao lado dessa questão da crueldade, né? De repente eu comecei a ver, e dessa vez eu vi, né? Eu vi as 4 temporadas, porque realmente foi muito bem feita, né? Muito bem feita. Eu fiquei impressionado com a qualidade dos atores, e não se tratava só de uma questão de gênero, é muito mais profundo, uma questão de relacionamento, uma questão de convívio, uma questão de humanidade, né? Mas quando a série acabou, falou, acabou. Não tô querendo ver a 5ª série que talvez não lançar no ano que vem, não, né? E continuo o filme de não ver série com muita temporada, porque acho que tem outras coisas melhores para fazer, né? É, isso aí. Mas foi também uma experiência que tem que contar, teve o lado bom, né? Tem pergunta, gente? Alguma coisa, alguém relacionada ao que vocês estão percebendo da dificuldade com as pessoas? Vamos ver que tem alguém aí que... Oi, eu tenho uma perguntinha. Boa noite, doutor Samir. E eu também sou fã do Ken Follett. E sim, ele de jovenzinha, e de vez em quando eu faço referência a uma descrição de um parto que tem na floresta, no volume 1 dos Pilares da Terra, que é a coisa mais significativa para todas as mulheres, que é parir na terra mesmo, né? Sim, eu muito lembro. Interessante. E na segunda temporada, no segundo volume, tem um bebê que nasce no desmanche de uma catedral, na hora que o arco abre e cai. É muito interessante. E então são seres que precisam vir ao mundo para realizar alguma coisa, e a gente pode entender karmicamente como que isso funciona. Mas, particularmente, eu adorei essa sua fala que os melancólicos se sentiram confortáveis. Sim. Porque eu estava um pouco complicada com o meu companheiro aqui em casa, porque eu disse, isso virou um mar de alegria para ele, né? É muito interessante. E eu não tinha me dado conta que, na realidade, lógico que a gente já conversou muito sobre os temperamentos na família, mas eu disse, olha, que interessante, enquanto eu tive que lutar contra aquilo, ele se sentiu super à vontade, e eu disse, é comigo, porque agora ele me tem aqui 24 horas, né? Muito interessante. Ele deixar para um outro lado. Mas eu achei que é muito pertinente, porque depois eu fiz aqui relações com outros que são melancólicos, e mesmo os meus pacientes da terapia, e caiu como uma luva, assim, como eu tive que fazer esse gesto de acalorá-lo para que eles pudessem vir para se mostrar um pouquinho mesmo na Terra. É muito interessante, e eu vou olhar com mais carinho o temperamento e como que eles se posicionam na tela. Uns ainda estão bloqueados, né? E outros mais abertos. Tem muito medo aí, tem muito medo pelo excesso de informação. Pede os seus pacientes para não ver jornal, viu, Stefanelli? Para não ver jornal e televisão, porque, olha, é uma lavagem cerebral que não leva a lugar nenhum, viu?
É muita desinformação Sim. e pouca informação relacionada à verdade, infelizmente, viu? Nós vivemos numa época bem difícil, viu? Bem difícil mesmo. Tem, assim, olha, tem capeta para tudo quanto é lado, desculpa o tema. Obrigada. Gente, ninguém tem nada para trocar, ninguém tem nada para falar. Fala aí, Dedé. Eu tenho coisa para falar, mas eu estou no carro, estou chegando em casa. E aí eu vou fazer minha pergunta. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu estou no final. Com a internet e a pandemia, os temperamentos ficaram muito mais inflamados. Sim. O que você tem a dizer? O que eu quero dizer? Tem a dizer? Quer dizer, uns ficaram mais inflamados, principalmente os extrovertidos, mas os outros dois, eles acabaram ficando mais camuflados, na verdade, né? Porque, como eu disse, é meio que sopa no mel, né? Agora, eu que tenho dificuldade, porque assim, os dois temperamentos que têm verdadeira dificuldade de ir para o mundo e se colocar, se sentiram profundamente protegidos com a telinha. Agora eu posso trabalhar de casa, eu não preciso mais ver a cara do fulano, não preciso mais ver a cara do Beltrano, vou ficar fazendo, tem as minhas entregas e está tudo muito bem. Só que aí acontece um outro problema, né? Que esses dois temperamentos, o fleumático e o melancólico, eles acabam ficando muito no intelecto e esquecem do próprio corpo. Tem que estimular, na verdade, eles a fazerem movimento, porque senão eles na verdade, vão caminhando para uma desarmonia, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Assim, exacerbou de um lado e camuflou do outro, né? Exacerbou pela revolta dos dois que são extrovertidos, né? Que merda, não posso mais fazer nada, né? E os outros dois que agora eu não preciso mais fazer. Agora que eu que tenho dificuldade, não vou fazer mais nada, né? Ficou sopa no mel nesse sentido. Bem, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Priscila. Priscila, os temperamentos de um ser humano se transformam ao longo da biografia? Com certeza. Na juventude, quando você tem os temperamentos bem definidos, né, os temperamentos eles se definem claramente de 7 a 14 anos. 7 aos 14 anos, que é quando o corpo etérico nasce, e eles ficam disponíveis para o professor de classe, né? Você ainda não tem o nascimento do corpo astral aos 14 anos e nem do eu aos 21. Então, a gente sempre fala que nessa fase é a fase mais bandeirosa, é onde, na verdade, a criança se mostra por completo, e ela mostra, na verdade, o que ela está trazendo com ela. Aí, até nesse período que a gente chama que é o primeiro período, até os 21 anos, né? Quando a gente estuda temperamento, a gente dá o curso assim, de 0 a 21, 21 aos 42, né? 42 aos 63 e 63 em diante. Tá? A gente fala que essa primeira fase é a fase do egoísmo, em que a pessoa, na verdade, não consegue sair e ela vai demonstrar de maneira egóica como é que ela lida com o mundo. Sabe? O melancólico se mostrando como vítima, o fleumático se mostrando como uma pessoa que não está nem aí com nada, o colérico tentando dominar todo mundo e o sanguíneo tentando seduzir todo mundo. Essa é a forma egóica, né, que a pessoa tem. Quando chega dos 21 aos 42, acontecem encontros. Os encontros, na verdade, são encontros profissionais, encontros afetivos, casamentos, maternidade, paternidade, tudo isso influencia demais a você, de certa forma. Quando você, por exemplo, tem um filho, você, de certa forma, relativiza seu temperamento. Em vez de ficar cuidando só das suas necessidades básicas, você vai ter que começar a cuidar da necessidade daquele que depende de você. É uma primeira mudança, né? Depois dos 42 em diante, que a gente chama de fase de maturidade, você já começa a relativizar, né, esse temperamento. E dos 63 em diante, biograficamente falando, você é livre, né, para poder fazer, sabe o quê? Se você vai numa festa, usa, sabe, a capa do temperamento sanguíneo e aproveita profundamente a festa. Se você resolve, depois de 63 anos, estudar alguma coisa, usa a capa do melancólico e estuda profundamente aquilo, né? Se você, de certa forma, vai tirar férias, né? Usa a capa do sanguíneo e a capa do fleumático, aproveita, come o que você gosta, sabe? Faz coisas diferentes, né? E se você, na verdade, precisa tomar atitudes ou dirigir alguma coisa, fazer alguma coisa em que você tem que liderar alguma coisa, usa a capa do colérico, usa a capa do colérico para poder determinar coisas, para poder normatizar, para fazer as coisas funcionarem. Isso muda, sim, muda, mas é preciso que você quase que... Eu sempre brigo, faço uma relação que pode parecer meio besta, né?
Mas assim, os jovens, esses videogames que tem, eles mudam de fase, né? A gente também precisa mudar de fase do temperamento, a gente precisa galgar uma fase maior, né? E também para relativizar aquilo que a gente precisa. E aí é como se você tivesse, ao longo do tempo, que saber, na verdade, abrir mão, se desapegar do próprio temperamento, se desapegar das coisas que você vão te amarrando. Você tem que desamarrar para dar espaço para o novo. Muda sim, viu? Para os introvertidos, o exercício coloca mais em ação, e para os extrovertidos, o exercício é importante para gastar essa energia. Assim, é mais ou menos isso. Para os introvertidos, você pode também fazer algo que remeta eles para dentro, que usem essa força, né? Nesse caso, eu acho assim, no caso do melancólico, né, um exercício de leitura é você pegar um livro que tem uma biografia, por exemplo, pegar a biografia dos caras que foram conquistar o Polo Sul, né? Dando um exemplo, Amundsen e Scott, por exemplo, né? Tem livros que, de repente, relatam o que esses dois fizeram. A loucura que os dois fizeram para chegar no lugar mais frio do mundo, né? Para nada. Hoje, para nada. Né? Naquela época, devia ser uma maravilha. Né? Mas é tanta privação, que o melancólico... Porque assim, o melancólico, sabe quando ele se solta, gente? O melancólico se solta quando ele percebe que o outro também sofre, não é só ele. Então, é bom, de certa forma, que ele possa ter a possibilidade de vivenciar a dificuldade do outro, para saber que a dificuldade não é só dele. Isso para ele é um bálsamo, viu? Isso para ele é uma terapia, né? Para o fleumático é muito importante que ele possa conviver com interesses de outros, né? Botar o fleumático, por exemplo, em grupo online de desenvolver, de estudar alguma coisa, não sozinho. Ele precisa, ao desenvolver, sabe, os interesses do outro, acende o interesse próprio dele, né? E o colérico precisa ser o tempo todo testado, né? Precisa ser desafiado, né? E o sanguíneo precisa ser, primeiramente, bem acolhido, ele precisa sentir que ele está sendo realmente compreendido para ele poder se soltar e se ligar a alguma coisa. Porque se ele não se liga, né? O melancólico ele se liga quando tem confiança. Agora, o sanguíneo, ele se liga quando tem amorosidade, quando ele se sente profundamente, sabe assim, compreendido de maneira amorosa. Senão ele tem muita vaselina para escapa mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. Né? Como distinguir um temperamento de uma qualidade anímica não na fase aguda, é isso? Na fase adulta. Na fase adulta, né? O que é ser colérico, o que é ser de Marte, né? Bom, aí entra uma questão assim, você com temperamento, você tem os 4 elementos, né? Quando você tem, na verdade, o nascimento do corpo astral, aí você tem os 7 planetas, que entram também fazendo uma outra tintura. Não é que o temperamento vai mudar, não, mas entra já uma tintura que pode ajudar, na verdade, pode ajudar ou atrapalhar. Porque se a pessoa, de certa forma, ela já é uma colérica e entra um aspecto forte de Marte, essa cólera pode atrapalhar, pode ficar maior ainda. E aos 21, né, entre 21 e 28, você tem agora o véu do zodíaco cai também, né? Onde, de certa forma, você começa a trabalhar agora de novo com os elementos, mas de maneira pelas qualidades zodiacais. Isso também pode ajudar. Então, e é isso que eu acredito, viu, Priscila, que vai transformando aos poucos, é isso que vai direcionando. Eu acho que isso vai também te ajudando a direcionar para os seus encontros de vida profissionais, afetivos, que vai fazendo com que você venha aos poucos sendo lapidado, na verdade, né? O Steiner fala uma coisa muito importante também, que ele fala o seguinte, que ele sempre fala para os professores de um pequeno e de um grande perigo. O pequeno perigo consiste em você não conseguir se movimentar com o temperamento. O temperamento te aprisionar, né? Você ficar prisioneiro do teu temperamento. E o grande perigo é esse aprisionamento virar uma doença psiquiátrica, por exemplo. Isso também existe. Tá? Isso realmente existe. No caso, por exemplo, só para dar um exemplo, no sanguíneo, né, a gente vai ver, por exemplo, a gente pode pensar, antigamente se chamava psicose maníaco-depressiva e hoje mudou de nome. Hoje agora eu não me lembro o nome direito, mas é aquela doença psiquiátrica que você, uma hora você está maníaco, outra hora você está depressivo. Isso é como se fosse uma fotografia da sanguinidade levada ao extremo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, cada hora está de um jeito, né? Só para ter um exemplo. Aí tem também a esquizofrenia, tem depressão, tem várias
tem várias situações que depende de cada melancólico, depende de cada temperamento. Isso é possível, sim, viu? Você não saber. A bipolaridade, exatamente. Obrigado. Doutor Samir, Sim. Alessandra, quando Sim. o senhor fala de aprisionamento do temperamento, eu posso considerar que também assim a pessoa ela ser tolhida no temperamento, ela não conseguir se expressar? Seria isso? Dependendo do temperamento, se você tem uma pessoa que é extremamente melancólica, tem muito elemento terra, né? A dificuldade dela, na verdade, é sair de dentro de si. Porque o que acontece? Ela elabora e tem uma dificuldade enorme por para fora. Então, ela está presa. Nesse sentido, ela está presa. Ela precisa encontrar outros canais. Agora, o que a gente tem, principalmente dentro da antroposofia, dentro das terapias antroposóficas, a gente aprende que existem várias formas de expressão, né? Por exemplo, o melancólico, né, ele de repente ele tem, como ele gosta muito de elaborar, e o grande problema às vezes é se colocar numa sala de aula para falar ou mesmo falar. Se você consegue, né, enquanto jovem, trazer um elemento artístico para ele, seja desenhar, pintar, escrever, tocar um instrumento, sabe, em que ele pode fazer o desenvolvimento interno e aprendendo coisas e se aprimorando, e quando ele vai se apresentar não é ele, mas é o que ele está fazendo, no fundo é ele também, só que ele não sabe, você ajuda essa pessoa a ir desbloqueando, vamos dizer assim, essa coisa, a lidar com essa dificuldade. Porque imagina você, por outro lado, né, que uma pessoa seja muito melancólica, muito estudiosa, né, seja aquele caxião da sala, né, ou a caxiona da sala, e de repente chega na faculdade, passa dos 21 anos, aí o que acontece? É natural, é fisiológico da alma que, em vez de ele ficar só olhando para dentro, ele começa a olhar para fora, porque a época que os hormônios dele estão lá em cima, né, que ele vai querer conhecer alguém, que ele vai querer. Então, ele quase que, nesse caso da melancolia, é obrigado a sair um pouco de si, né? Então, a vida também conduz. O anjo, às vezes, dá um empurrãozinho para você poder não ficar tão preso, vamos dizer assim. Mas que é um aprisionamento, você não consegue. Se você não faz um esforço, essa tendência está lá dentro. Essa tendência você traz, né? Assim, eu estou escrevendo um livro e a parte mais delicada é você justificar de onde vem o temperamento. O Steiner fala que é um trabalho que você faz no corpo astral na vida anterior, mas ele não descreve muita coisa, né? E eu sempre trago a imagem o seguinte: quando você está para se encarnar, né, antes de encarnar, um anjo te pega pela mão e te leva para um jardim de flores que tem 4 flores de cores diferentes. Fala, você pode pegar umas flores para levar para você junto dessa vida, né? Aí você entra no jardim, vê as flores vermelhas e quer pegar 5, 6, e fala, não, dessa aí você só pode pegar uma. Né? Aí, de repente, você vai pegar flores amarelas, vai dar, dessa aí você pode pegar até 4. Né? Aí, na outra, você pega 2 e na outra, você pode pegar 2 também. Uma das flores que você traz, uma cor, vai ser um pouco maior, de acordo com aquilo que teu anjo, que conhece a tua biografia espiritual, vamos dizer assim, vai te permitir. Essa é uma imagem que eu faço para a gente poder entender como é que a gente, de maneira imaginativa, como é que a gente vem para o mundo. Né? E essas cores, na verdade, é que vão determinar como você entra na Terra. Não pode esquecer também que quando você escolhe, né, que é um grande drama hoje, viu, gente? Quando você escolhe uma família para se encarnar, aquela família tem as características que, em princípio, vão te ajudar a desenvolver isso. Né? Mesmo com a parte genética que vai ser doada para você, depois de um tempo, você consegue também fazer com que as características individuais suas permaneçam, apesar da genética, né? E hoje em dia a gente está falando que é um drama, Samir, isso? O drama é porque hoje a gente tem uma relação com essa questão da natividade, com essa questão do aborto, que é muito problemática. Muito problemática. Claro. Do aborto? As pessoas, às vezes, escolhem, demoram para escolher um casal, de repente, o casal não está em condição de ter ainda, e, de repente, muda todo um planejamento, né? Inclusive, eu acho que isso é muito base, né, para muita questão de gênero, espiritualmente falando, viu, gente? Pessoas que escolhem, às vezes, vir num corpo feminino, de repente, é obrigada a vir num corpo masculino. Entendeu? É uma questão que a gente tem que pensar. Eu aprendi isso com um médico holandês, um médico conheceu Steiner, inclusive, falando nessa questão de gênero, nessa questão da dificuldade da encarnação, né? Porque você tem pessoas, na verdade, que estão no corpo masculino e que têm uma alma profundamente feminina. Cada vez tem isso mais. Aí é você que fala, bom, isso vem da onde, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, para poder compreender o processo encarnatório da pessoa dentro daquele corpo. Né? Tem que entender isso também.
né? Porque senão fica uma coisa preconceituosa. Fulano é isso, fulano quer mudar de sexo, não sei o quê. Poxa vida, se vai fazer bem para a alma dele, muda. Não tem problema, não. Esse é outro assunto. Seria também o tempo em que cada um fica no planeta antes de encarnar? Também influencia o temperamento? Eu acredito que sim, viu, Leila? Acredito que sim, mas eu acho que é no âmbito do... O planeta é o âmbito... Os planetas são o âmbito do corpo astral, sabe? Assim, antes de encarnar, você também tem uma vivência do corpo etérico, que é essa vivência das flores que eu falei. É aí, na verdade, que se faz a base do temperamento, a partir dos elementos, viu? E aí a tintura que vem dos planetas é uma outra. Olha, gente, é assim, para poder entender um pouquinho melhor. É temperamento, caráter e personalidade. Essas coisas vão se desenvolvendo. Tá? Temperamento é 4 elementos, caráter tem a ver com os planetas e personalidade tem a ver com o zodíaco. Tá? Isso vai se somando, na verdade. Tá? E agora, vocês podem falar comigo assim, puxa vida, mas eu vou provocar vocês. Mas tem gente, né? Tem gente que vem para a Terra e parece que já vem pronta, fazendo coisas, né? Se você pega, por exemplo, um gênio como Mozart, né? Que de repente faz uma obra gigantesca, né? E como é que você explica, por exemplo, Mozart, que fez uma obra gigantesca e morreu aos 37 anos? Como é que você explica, Adriana? Deu o recado dele. Pois é. É como se ele tivesse, na verdade, tudo extremamente condensado. E por exemplo, o caso do Mozart é um exemplo, gente, de sanguinidade elevado à 5ª potência. Mas, graças ao pai que ele escolheu, né, o pai dele soube dirigir toda essa musicalidade e sanguinidade para a música. Né? Querendo ou não, o Mozart, por exemplo, na biografia dele, ele era exibido nas cortes como se fosse uma atração de circo. Ele ia lá, ficava tocando, fazia com 5, 6 anos ele já fazia, 10 anos ele fazia verdadeiras piruetas dos teclados, era considerado um prodígio. Só que o pai pôde acompanhar, em vez disso ficar perdido numa coisa circense, né? Ele conseguiu trazer para o Mozart a questão dele se aprofundar na questão da harmonia, do contraponto, e o cara virou um dos maiores compositores da Terra. E a música é toda leve. A música é toda leve, a música é toda mozartiana, é aquela coisa que a gente chama de estilo, como é que fala, galante, né? Que é aquela coisa bonita, né? Só que assim, quando você acende uma vela muito cedo, ela apaga cedo. E aos 37 anos, o Mozart já não tinha mais força para nada e teve que ir embora. Né? Então tem que ver sobre esse ponto aspecto também, que o corpo etérico dele não é borracha, não é de elástico, não dá para esticar tanto. Né? Foi-se. Eu sempre uso muito o exemplo dos compositores, gente, porque é justamente a partir de Mozart, né, a partir do classicismo, é quando os compositores podem colocar na música, assim como na pintura vem um pouco antes, eles podem colocar o temperamento deles, né, na realização musical, assim como os pintores também já faziam um pouco antes. A música vem um pouco depois. E é muito interessante você fazer, por exemplo, trazer peças para ouvir, ou então pintores, escultores, em que você vê nitidamente a presença do temperamento trabalhado ali. Né? É muito legal mesmo. Eu acredito... traz outros exemplos de famosos seus temperamentos. Vamos falar de música, então. O Mozart era muito sanguíneo, o Beethoven era muito colérico. Mas era, assim, excessivamente colérico. Né? A vida inteira, assim... Bom, para começar, eles não... É o que eu falo, eles são condensados, eles não são muito dentro da caixinha, né, gente? Quando eu tinha 16 anos, eu li minha primeira biografia do Beethoven, e aí tinha uma frase do Beethoven que dizia o seguinte: eu vejo com os olhos o que as pessoas escutam com os ouvidos. Eu escuto com os olhos o que as pessoas escutam com os ouvidos. Aquilo ficou. Falei, como? Como? Aí depois ele ficou surdo e continuou produzindo. Né? Aí cai a ficha, peraí. Para o Beethoven, sabe, a visão era tão importante, talvez até mais importante do que a audição. Ele via uma árvore e conseguia ver provavelmente a estrutura musical da árvore. Podia fazer uma sinfonia com aquela coisa, né? Então você vai ver que essas pessoas realmente elas têm um destino, na verdade. Agora, se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno, se você pega a famosa Quinta Sinfonia do Beethoven, como é que é? Como é que é?
insiste, insiste, ele quer resolver. Como colérica, ele quer resolver, ele resolve. É o exemplo de música mais colérica da face da Terra. Se você é porque é tão bonito, por outro lado, mas se você racionaliza, fala, pô, que coisa chata, o cara não para de repetir aquilo. Enche o saco, na verdade, fica... Mas ele faz num contexto musical tão maravilhoso, né? E ele acaba resolvendo de maneira tão gloriosa as coisas que ele faz musicalmente, que você cai o queixo. Mas não deixou de ser colérico. É a beleza do colérico. Vamos pegar outro compositor, Chopin. Chopin era um cara melancólico da cabeça aos pés. Se você pega a música dele, as músicas dele são em tonalidade menor, né? Ele consegue fazer você fazer um processo, sabe, de profunda introspecção com a música dele. Qual é a música mais melancólica que foi feita na face da Terra? Vocês sabem qual que é? Quem sabe? Marcha Fúnebre. A gente conhece só a Marcha Fúnebre, né? Se vocês escutam, né, como é que fala? A sonata em que ele escreveu, em que está dentro a Marcha Fúnebre, que é o segundo movimento de uma sonata para piano, gente, é muito introspectivo e é realmente triste, mas é de uma beleza incomensurável, né? Assim, é muito bonito. É muito bonito. Você fala, realmente é triste, mas é bonito, né? Um compositor fleumático, muito fleumático. Quem? Aí vocês têm que pegar um compositor austríaco que se chamava Anton Bruckner. O Bruckner é um cara que foi criado dentro de um convento, era profundamente religioso, né? Assim, socialmente um problema, né? Porque ele vivia no mundo dele, assim, é um cara que estudava música, um dos maiores organistas que já aconteceu, e o órgão, gente, é um instrumento fleumático por excelência, né? É uma orquestra em si, né? E, de repente, esse cara, na maturidade, ele escreve 9 sinfonias, sendo que da 4ª sinfonia até a 9ª, e depois o Te-Deum, são catedrais sonoras, catedrais fleumáticas sonoras. Você tem que escutar aquilo com muita calma e com muita reverência. São meditações sinfônicas, né? De uma profundidade. Brahms também tem muito de fleuma, né? Ou seja, essa coisa da construção, essa coisa que vai lentamente entregando, sabe? Lentamente construindo. É uma catedral, na verdade. É uma grande catedral essa sinfonia, né? Assim como o Brahms. Então tem. Ou seja, está tudo lá. O temperamento do cara, o trabalho todo que ele teve em vida está colocado lá, né? Está à nossa disposição os grandes mestres, na verdade, os grandes mestres da música, os grandes mestres da pintura, os grandes mestres da escultura, né? E assim vai. Você faz, como é que fala, vai fazendo essas leituras e vai vendo como, na verdade, o temperamento, essa forma de enxergar o mundo, né? Ela é não só ela é genuína, necessária e ela é super individualizada, né? E é muito legal, né? E hoje eu queria só fazer uma perguntinha rápida. Se você vê a música como essas músicas especificamente desses compositores como uma forma de ajudar os temperamentos de alguma forma. Com certeza. Quando o Steiner deu o primeiro curso de temperamento, viu, Roberto, chegou alguém para ele e fez o esquema musical, falando, olha, o sanguíneo tem a ver com ar, então é instrumento de sopro, o colérico tem a ver com como é que fala, com fogo, então tem a ver com instrumento de percussão. Ele falou, olha, está super certo, mas não esquece uma coisa, às vezes, terapeuticamente falando, essa semelhança pode ser boa, mas às vezes é o contrário que é o melhor. Isso. Ou seja, a pessoa poder vivenciar o contrário. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente sanguínea, de repente começar a poder admirar uma música melancólica, poder tentar escutar um Chopin e fazer com ajudar ela a ir para dentro, né? Uhum. Uma pessoa que é muito melancólica, de repente escutar Mozart faz a alma ficar leve, ao contrário, né? Um colérico, na verdade, não devia escutar tanto Beethoven, já é Beethoven por natureza, vai escutar o Bruckner, vai escutar o Brahms, né? Vai aprender a escutar, porque isso preenche a alma, né? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Música tem que ser ao vivo, viu, gente? Senão não dá, viu? Alguém está pedindo para me falar do temperamento do Vincent van Gogh. Para mim, ele era muito fogo, muito ar, terra e não tem água. Será? Será, Romildo? O que vocês acham do Van Gogh, hein, gente? Romildo Van Gogh começou a pintar com mais de 38 anos. Não sei se você sabe disso.
Primeira coisa que é muito importante na biografia do Van Gogh, né? Ele começou a pintar atalho. Até então ele foi minerador, ele tirava carvão das minas, ele apanhou para lá e para cá, tentou ser pastor, viu? Não deu certo, tentou ser minerador, e depois que ele foi descobrir as cores, né? O Van Gogh também não era... É complicado, o Van Gogh também não era um cara muito na caixinha, né, gente? Não era um cara que... na caixinha. O que vocês acham do temperamento do Van Gogh? Era, hein? Então, pelo que você está falando, parece que ele é sanguíneo, né? Ele foi pulando, pulando, pulando. Não, nesse caso ele foi pulando porque não dava certo, viu, gente? Não dava certo, ele não encontrava, né? Ah, tá. Eu acho que o Van Gogh tem muito de melancólico, gente. Muito de melancólico, essa coisa dele ficar... Gente, assim, o testamento de vida... Tem uma frase dele que ele fala o seguinte: olha, todos nasceram para o amor, mas parece que o amor não nasceu para mim. Alguma coisa nesse sentido. Vocês já leram? Né? Alguma coisa assim profundamente melancólica. Ele se coloca como uma vítima da humanidade, mas graças a Deus ele descobriu as cores, né? E com essas cores, na verdade, ele pôde fazer uma verdadeira revolução na pintura. E a partir das cores ele pôde se expressar. Dá a impressão, viu, gente, vendo os quadros, que ele era um cara muito colérico, né? Provavelmente tinha alguma coisa de cólera para colocar isso para fora, mas a elaboração dele, o jeito que ele pensava as cartas para o irmão, ele era muito melancólico, né? Ele era muito melancólico, e outra coisa, muito próximo assim de um ser que tinha surto psicótico, na verdade, né? Que de repente deprimido, era muito deprimido, tinha surto psicótico. Então acho que a melancolia, na verdade, sempre acompanhou muito. Ele era sempre muito negativo, ele não era uma pessoa segura do que fazia, né? Samir, ele entrava em crise, né? Claro. Nos searas de trigo, ele descreve como labaredas de fogo os ciprestes. Cipreste. E para quem não conhecia, acha leve, acha que é vento. Mas aí é que está, gente. Até que ponto o Parece que ele era esquizofrênico, inclusive. Exatamente. Né? Hoje, na nossa época, a gente ia chamar ele de um... Como é que fala? Tem um nome para quem tem um certo grau de esquizofrenia, que é o Asperger. Provavelmente um Asperger profundo que tinha um olhar, o olhar dele via exatamente o que ele pintava. Então, ele podia fazer essas composições maravilhosas. Né? Tem tempo ainda para contar uma historinha para vocês? Tem, pode contar. Eu sou uma curiosidade, viu, gente? Uma curiosidade muito interessante que eu gosto de contar. Eu sou de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais, teve o primeiro museu particular que virou o Museu Mariano Procópio. E o cara que fez a coleção, a primeira coleção particular, chamava Alfredo Ferreira Lage, e ele era muito amigo do Dom Pedro e era amigo da Viscondessa de Cavalcante. A Viscondessa de Cavalcante, sabendo que ele, né, era um colecionador, ela doou tudo que ela tinha para ele. Ela doou um quadro Fragonard, um quadro Daubigny, todos os franceses que ela tinha doou, além da coleção dele de arte brasileira, está lá em Juiz de Fora. E ele é um cara que trabalhava com café e móveis, a família inteira. O pai dele era o Mariano Procópio, que fez a primeira estrada entre Juiz de Fora e Petrópolis, a estrada União e Indústria, tinha aquela coisa da história, né? E ele ia para a França a cada 2 anos. E a última vez que ele foi, ele juntou muito dinheiro para comprar um quadro. E ele chegou lá, achou o marchante e falou com ele: olha, tem um quadro de um conterrâneo meu holandês aqui, em Paris, né? Que ele ganhou a exposição e ele falou que te vende o quadro. E o quadro custava caríssimo, né? Ele conseguiu comprar o quadro e trazer para o Juiz de Fora. O pintor se chama Roelofs, é um cara muito famoso na Holanda, para variar, uma vaca, né? E aí, gente, a gente foi uma vez ver, né, assim, o que estava atrás do quadro. E o carimbo atrás do quadro do Marchand, sabe quem era o Marchand? Theo Van Gogh. O que ele pagou nesse quadro, ele podia ter comprado 100 quadros Van Gogh e ter trazido para o Juiz de Fora e não trouxe, não sei se ele não mostrou. Ai, que coisa, já pensou? Tá lá, vai ver a vaca no lugar dos quadros Van Gogh. Então, gente, vocês têm casos aí de pacientes que vocês estão tendo dificuldade pela questão do temperamento? Ou mais perguntas? Eu não sei até que hora que a gente pode ir, não, isso é com vocês. Até 9. Então tem tempo ainda. Tem 20 minutos. Tá bom. Eu gostaria de falar um pouquinho. Eu sou Vera, não sei se o Samir lembra, mas ele cuidou muito do meu filho, Antônio Carlos.
Sim. Então, assim, é admirável escutar ele falar, porque realmente, para mim, né, como mãe, né, e como professora também. Então, assim, eu vivo uma experiência muito grande na Prefeitura de São Paulo, sim, na Escola MF Chiquinha Rodrigues, e tem uma determinada forma, uma guerra, né? Sim. Porque eu tento colocar tudo isso que o Samir falou, eu tento colocar para as crianças. E, assim, tive algumas experiências muito boas, no sentido de, primeiro, com a turma da secretaria, que todo mundo trabalha, todo mundo cumpre o seu horáriozinho e ninguém conhece ninguém. Mas todo mundo fala mal de todo mundo. Então, é uma maravilha. E aí, assim, incrível. Mas foi magnífico, porque, de repente, eu comecei a fazer um trabalho de mediação de conflito, como era online, tinha que Sim. ser, todo mundo em casa, então precisava fazer. E aí pediram que eu fizesse, e eu fiz com as meninas da secretaria, e foi inacreditável, entendeu? Trabalhos de meditação, de sair voando, né? De andar, de imaginar. E um dos mais interessantes foi mais ou menos tentar montar a árvore da vida, né? Uhum. Então, de se virar uma semente, de irem fechar os olhos, primeiro respirar, né? Que ninguém respira. Então, primeiro respirar e respirar. Teve gente que é dor de cabeça, outro tosse, outro espirra, outra... É uma loucura, né? Depois de um tempo, falei, tudo bem, gente, chega, senão vocês morrem antes do tempo, né? Antes da aposentadoria. E aí, fecharam os olhos e começaram a andar, né? E começaram a andar na terra. E aí eu montei a semente. Vocês vão virar semente, vocês vão começar de novo, né? E vocês vão entrar nessa terra. Tem buracos, já está tudo feito, e vocês vão entrar ali. E foi fantástico, porque teve gente que conseguiu crescer, sobreviver, se alimentar, entender todo o sistema, né? As suas raízes, fincar. E teve uns que não conseguiram, entraram em pânico, em desespero, começaram a chorar, que não entrariam naquele buraco de jeito nenhum, né? E teve outros que entraram e não queriam brotar, não saíram. Eu tive uma das professoras que foi fantástico, que ela terminou e falou, Vera, desculpe, mas eu acabei vendo um índio que falou, de novo, você não quer sair? De novo? Vai ficar melancólico? Então foi assim, incrível. E as pessoas começaram a se conhecer fora dali, começaram a se abrir, começaram, no fundo, eu acabei trabalhando o que dava ali, né? Porque foi algum tempo, e eu trabalhei o livro da Patrícia Gebrim, né? Gente que mora dentro da gente. Sim. E aí eu brinquei, um dia eu abri a reunião delas com o nariz de palhaço, entendeu? E elas vieram, que é isso? Eu falei, eu não mandei todo mundo vir mascarado aqui, né? E aí foi assim, super divertido. Mas por que você está assim? Eu falei, porque eu tenho mania de meter o nariz onde não deve, entendeu? E aí começou, aí um começou a falar, aí outro começou a contar, aí um começou a entender o outro. Olha, foi lindo, foi um trabalho lindo. E aí eu faço, depois disso, eu comecei a fazer com as crianças, né? De 6º a 9º ano, eu comecei a fazer com eles. E comecei a fazer com as palavras também, né? Para ver, trazer um vocabulário e os sentimentos. E comecei assim, bem, né? Da relação professor-aluno. E aí, do que o professor podia sentir, e o próprio aluno também, dependendo da relação entre eles, né? Então, peguei todos eles numa prefeitura e falei, me dê uma folha de papel
em ordem, né? Branquinha, bonitinha, nenhum amassado. Aí abriram as câmeras, um traz o caderno, eu falei, querido, arranca a folha. O outro, não, é uma sulfite. Não, tudo bem. Aí mandei e falei, olha, hoje vocês vão fazer uma coisa diferente. Vocês vão amassar bem amassadinho. Eu quero uma bolinha, eu quero ver a bolinha. E todo mundo amassa bem. Aí amassaram, mostraram a bolinha, todo contente que estavam se mexendo, né? Isso antes da respiração, sempre, né? A conversa, o bate-papo, a escuta. Aí, depois que amassaram, eu falei, nossa, vocês são perfeitos, agora vocês desamassem. Aí todo mundo, tipo assim, para mim, como? Ainda mais na comunidade, como assim? A senhora manda a gente pegar uma folha boa, manda amassar e agora manda desamassar? Nós vamos rasgar. Eu falei, não, não vai. Com muito cuidado, com muita paciência, vocês vão abrir direitinho. Vão abrir, passem bem a mão, né? Passem bem a mão, abre, eu quero que fique igual como era antes. Não, tia, não fica. Aí um grita, mãe, traz um ferro de passar roupa, né? Tem dado de tudo. Aí eu falei, pois é, não fica. E assim são os relacionamentos. É por isso o cuidado com as palavras, é por isso o respeito, é por isso. E aí nós começamos a lidar e eles começaram a contar as histórias, o que acontece em casa, o professor fez isso, fez aquilo, o que ele fez, que agora ele entende que ele fez. Então, assim, muito bonito. Fiz com eles também as viagens, né? Então, as viagens foi a coisa mais linda. Eles saíam andando, só que aí os braços viravam asas, né? De olhos fechados. E aí nós vamos voar para onde quiser. Cada um vai sair de dentro de casa, vai para a montanha, vai para onde fosse. Olha, cada um foi para um lugar mais lindo que o outro. Os pássaros deles tinham cores, tinham tamanhos de ar, tudo. Eles relataram tudo. Então, aí eu comecei, porque tinha que ter horário, e as minhas crianças não queriam sair, né? Eles entravam às 9h30 da manhã e era o meio-dia e ninguém saía. E não tinha como, e cada um queria contar o seu e queria mandar a pintura. Aí eu fiz a pintura no termo das palavras, eles foram dando as palavras, o sentimento, as raivas. Falei, então, vocês vão agora pintar de acordo com aquele sentimento do que vocês escreveram, né, no chat. E foi a coisa mais maravilhosa que foi. Então, assim, estou tratando na escola, mas a maioria dos coordenadores ali diz que isso é bobagem. Não é. Então é complicado. Eu fui boicotada 1000 vezes e agora estou fazendo o baralho da gratidão. Entendeu? Com mandalas, com... Criatividade, né, cara? É isso aí. Muito bom. É mais ou menos isso, né? Muito bom. Trabalhando justamente o temperamento de todos, e eles vão se harmonizando realmente, entendeu? Expressando, né? Expressando também, o que é importante. Entendeu? Então é isso, eu achei bárbaro. Muito legal. Gente, a Priscila pergunta assim, você pode repetir a porta de entrada para as pessoas de cada temperamento? Porque eu falei que o melancólico ele tem que sentir confiança, né? Para ele poder se soltar, né? Já o sanguíneo ele precisa sentir amorosidade. No caso do colérico, ele precisa sentir, sabe o quê? Ele precisa sentir a autoridade do outro. Ele traz com ele tanta autoridade, quanto mais jovem, a autoridade ela é militar. E quanto mais trabalhado, a autoridade é genuína. A autoridade vira liderança, né? Então, para o professor não perder a sala, ele tem que mostrar que ele é sempre capaz de resolver as situações que aparecem, senão ele perde a sala. Um colérico, ele perde a sala. Já o fleumático precisa que o professor, por exemplo, ou o terapeuta, tenha uma atitude interna, tem assim, uma atitude externa muito tranquila, mas uma atitude interna muito firme. Não sei se você me entende. Assim, você, com o fleumático, você faz cara de paisagem,
né? Como ele tem uma cara de paisagem também, mas você internamente você tem que sempre estar muito firme e muito, como é que fala, muito aceso para ele perceber, sabe, que o teu interior não está vazio. Que a tendência do fleumático às vezes é o fleumático como se fosse um livro aberto. Por isso que o Steiner fala que o Steiner sempre fala, quando fala dos professores, que tem a poção mágica, né? A poção mágica para o fleumático é poder conviver com os outros meninos, com as outras crianças, para que a partir delas ele possa, na verdade, puxar os interesses, né? Então, acho que é isso, né? Ou seja, o fleumático é questão de ter uma atitude firme, mas assim, tranquila, né? Passiva, mais uma firmeza interna. Com o colérico, você tem que mostrar que você realmente é capaz, que você está lendo, na verdade, pode desafiá-lo quando precisa, né? Não é mandar nele, porque é difícil mandar no colérico, né? Com o sanguíneo, realmente acolher e, a partir dessa amorosidade, pedir para que ele faça por você, não por ele. Você vai fazer por mim. O sanguíneo, quando faz alguma coisa, ou é para o pai ou para o professor, normalmente assim, é na relação amorosa, né? E já o melancólico é nessa questão de ele realmente sentir que ele está sendo entendido, que você entra como um elemento assim, que traz confiança, que o acolhe com muito calor, para ele sentir, na verdade, que aquele peso dele está sendo relativizado, que o elemento terra pesa mesmo, né? Até fisicamente a gente vai ver que a gente tem, depois não tem tempo, tem toda uma caracterização que a gente poderia fazer, né? Não sei se responde, viu, Priscila, mas normalmente é isso, né? Muito bom. Sim, obrigada. Imagina. Posso fazer compartilhar, na verdade, uma conclusão que veio aqui, uma visão que veio aqui, enquanto a Vera estava falando do desafio de trabalhar os temperamentos com um grupo, sim, dentro de uma instituição, e o quanto que ela foi boicotada, e realmente o quanto a nossa sociedade, as estruturas hoje realmente têm dificuldade de lidar com esse lado etérico, né, com as características desse corpo. E é totalmente diferente no trabalho individual, porque a gente, desde o princípio do eu, se conecta com muito mais facilidade com essa esfera divina. E em organização é um desafio totalmente diferente. Pois é muito importante, por exemplo, quando eu costumo dar o curso, Dedé, eu sempre faço uma dinâmica meio de teatro, sabe? Em que eu coloco um determinado tema, solto um tema para eles em normalmente 4, 5 pessoas. Às vezes eu gosto de fazer em 5, porque eu gosto de repetir o temperamento para saber se os outros estão prestando atenção, né? Então, eu coloco situações em que fica muito claro como cada um vai reagir e peço para que eles representem. Normalmente, quem se sente mais à vontade de representar aquilo acaba representando. E às vezes não, às vezes tem gente que é bom para representar mesmo e acaba fazendo o papel, né? É o mínimo que dá para fazer, porque isso é o que acontece na vida. Quando a gente faz um trabalho em grupo, é muito importante assim, a gente perceber que, às vezes, quando o grupo às vezes entra numa situação meio que limite, que a coisa começa a fechar, de repente, quando tem um elemento sanguíneo, ele tira uma carta do baralho que ninguém está esperando, porque ele é leve, ele sabe lidar muito bem com situações inusitadas e traz um novo. Essa é a função do sanguíneo, né? O melancólico, de repente, ele fica elaborando, ele, de repente, ajuda a dar estrutura. O fleumático, ele faz todo o pano de fundo para que tudo possa acontecer. Ou seja, tudo aquilo que, na verdade, precisa para funcionar, o fleumático sabe fazer. Ele sabe dar a base, né? E o colérico tem a função, às vezes, de puxar um pouco para não ficar amarrado. Isso tudo a gente vê nas dinâmicas, né? E é muito interessante. Agora, a questão é ter assim, as empresas às vezes não dão muito essa oportunidade, mesmo as escolas não dão oportunidade dessa interação, porque aí as pessoas também, sabe, acostumam tá muito próximo de saber qual é o limite delas, o que elas podem, o que elas não podem, e o que não pode, como é que faz para poder, né? Você entende? De repente, porque aí enxerga o outro, como é que o outro faz, se eu fizer igual ele faz, talvez dê certo, mas ele precisa interagir, né? E o grande problema da pandemia foi esse isolamento, na verdade. E nesse ponto, essa interação perdeu muito, né? Eu acho que a tela ajuda a proteger demais as pessoas, né? A tela ajuda, de certa forma, a dissimular muita coisa, né? Você não sabe, na verdade, o que está acontecendo, né? Porque quando você está próximo, você sente quase que... Você pode sentir um certo calor que a tela não deixa sentir, não? Ou um frio que a tela não deixa sentir também, depende. Essa é a experiência. Mas é isso.
tem muita coisa a ser desenvolvida, viu, gente? Assim, a minha experiência é assim, de que o Steiner fez questão de trazer muito do temperamento para a questão pedagógica, porque era algo assim muito necessário para se desenvolver a pedagogia Waldorf na época. Ele fez um trabalho hercúleo de poder esquematizar, né, todo um currículo Waldorf, que e o currículo, você sabe, que o currículo não é um currículo, de repente, que fala a respeito de desenvolvimento, né? É um currículo que respeita o desenvolvimento, como é que fala? Não é o desenvolvimento, eu sempre esqueço a palavra, que respeita o desenvolvimento, não é anatômico, eu esqueci a palavra, né? Individual? Não, tem uma palavra que mostra bem o que é, mas é o desenvolvimento de o que cada ano do desenvolvimento traz para a criança e o que é que ela precisa desenvolver naquela determinada época. Né? Arquétipo. Na verdade, são arquétipos, né? Assim, que tem que ser desenvolvido. E assim, por isso que na pedagogia Waldorf, quando você está no 9º ano, sabe, no seu Rubicão, né? No 3º ano, fazendo a sua casinha, né? Fazendo a casa, não sei o quê, isso é para a construção da sua alma. Não tem como você repetir de ano. Você não repete 9 anos, você só tem 9 anos uma vez, é o contrário. E tem que repetir, e tem que, na verdade, respeitar essa idade e aproveitar ao máximo. Porque é um período que está muito bem estabelecido, ele foi fundo no conhecimento da alma dessa idade, dessa fase, para poder ajudar no desenvolvimento. Isso que eu acho que é fantástico na pedagogia Waldorf, principalmente essa pedagogia do 1º até o 8º ano. Isso é para o resto da vida, isso é fenomenal, fenomenal mesmo. Pena que a gente ainda está longe de ser mais adotado, né? Porque ele foi bem longe mesmo. Então, é isso. Samir, me ocorreu agora uma pergunta. Você já ouviu falar, eu não sei bem onde eu li isso, Sim. desse 5º temperamento que está aparecendo hoje em dia, que é esse temperamento assim que seria a alma do palhaço? Já ouviu falar isso? Eu falo sempre o seguinte, Adriana, você tem 4 temperamentos. Você tem 5 dedos na mão. Né? Se você pegar esses 4 aqui, você vai ver que os 4 dedos da mão, ele é a ideia certinha do temperamento, porque um prevalece sobre os outros 2 e um tem menos. O que tem menos é o contrário desse, normalmente. Né? Quando você vai, na verdade, vai se desenvolvendo e consegue se desapegar disso aqui, você tem a mão completa, você tem o 5º, na verdade, é que eu falei para poder realmente usar, para poder usar na ocasião. E eu acho assim, quando você lida com temperamento conscientemente, você já pegou o teu próprio touro com o chifre, você se enfrentou, você tem tudo, na verdade, aos poucos, para virar um terapeuta social, sabe? Assim, a pessoa que, de repente, vai tocar a música que o outro precisa ouvir naquela hora, sabe? Mais ou menos isso. Acho que isso tem a ver com o que o temperamento está falando. É uma questão de desenvolvimento. Nem todo mundo vai chegar nisso, eu não sei nem se a gente vai chegar, mas assim, é uma questão de você poder... Você está antenado não mais nessa questão da egoidade, mas aquilo que o mundo pede para você fazer. Você percebe? Que a raiz do nosso temperamento é o egoísmo, não tem jeito. É a proteção, depois é manter isso do jeito que pode, até que você consegue, de certa forma, abrir ou não. Abrir, você vai para o mundo, não abrir, você fica preso ou então fica doente. A ideia é mais ou menos essa em termos biográficos. Mas, Samir, a gente, assim... A gente também tem 2 temperamentos, né? A gente tem um que é mais forte, mais característico, e depois a gente tem um outro, como se fosse um ascendente, né? Eu falo, o mapa astral te dá o teu signo, o teu ascendente e a tua lua. Tá aqui os 3. Tá? E tem a cauda do dragão também, que fica lá atrás, né? Quando no ascendente você está pressionado e não consegue, no teu signo, está pressionado e não consegue mais atuar, você vai usar o teu ascendente. E você usa temperamento, é a mesma coisa. O melancólico, ele é vizinho do colérico e do fleumático. Em situação de emergência, que ele não consegue mais sair, ele vai para a cólera ou vai para a fleuma. Dificilmente ele vai ser um sanguíneo. E vice-versa. Né? Você tem essa questão dos vizinhos ali, que é muito importante, porque, olha, se você faz aquele X do temperamento, o único ponto, tem um ponto que une o melancólico ao sanguíneo. É um ponto só, onde se cruza. O resto está tudo separado. Tem o fleumático e o colérico para proteger o melancólico do sanguíneo. Você está falando com uma sanguínica melancólica. Então, pode ser, né? Pode ser. Né?
O Steiner fala mesmo. O Steiner fala, inclusive, que assim, existe, porque o Steiner faz o que ele fala. Ele fala que o Napoleão ele era um colérico que adotava atitudes fleumáticas. Aquela famosa, ele ficava parado, ele ficava estático, igual uma estátua lá, né? Mas ele era um baita de um colérico, baixinho. Todo baixinho é invocado, você sabe, né? Todo baixinho é meio invocado. Então, pergunta aqui, ó. Sempre me intriga a questão dos temperamentos com relação à manifestação às raças. Dá tempo, quando eu dou o curso de temperamento, o que eu faço? Eu coloco no quadro os povos, porque através dos povos a gente pode também fazer uma leitura do temperamento. Por quê? Sabe onde estão os temperamentos, gente? Os temperamentos estão nos nossos hábitos. O hábito que a gente tem, às vezes, de responder a uma determinada dificuldade vai ser sempre o mesmo. E esses mesmos hábitos se encontram arraigados em várias raças, né? Em vários povos, vamos dizer assim, né? Se eu pegar, por exemplo, um que é bem fácil, né? Vamos pegar, por exemplo, o povo inglês. O que a gente conhece do povo inglês? Como é que é? Me dá um exemplo aí. Tomar o chá. Tomar o chá às 5 horas. Mais o quê? Polido na fala. Polido na fala. A pontualidade inglesa. Tá? Vive cercado de água por tudo quanto é lado, né? Tem essa coisa de saber o momento certo de atuar, né? Que temperamento é esse? Fleumático. Fleumático. A famosa fleuma inglesa, né? Vive no London Fog, vive vive na água, literalmente, vive submerso na água, né? Você pega, por exemplo, o povo espanhol. O que a gente conhece do povo espanhol? O que eles tomam? Qual que é a bebida nacional da Espanha? Sangria. Sangria. Qual é o esporte favorito dos espanhóis lá durante muito tempo? Tourada. Tourada, né? Como é que enfim, tem várias outras coisas que te levam a pensar o seguinte: bom, esse povo, então, ele tem muito a ver com o quê? Com colérico. A cólera. Você pega do lado o português, o que o português faz? O português faz pão, né? O português ele saía de lá para fazer padaria no Brasil. A música do português, qual que é? A música nacional do português? Fado. É o fado. Se de mim nada consegues, que não é um canto, é uma profunda lamentação. O que passa? O que passa para nós, né? É o quê? Melancolia. Uma melancolia, uma fleuma junto. Agora você vem para o Brasil, tem samba, tem carnaval, tem futebol, tem essas questões que a gente vê o tempo todo. Aí, o que a gente é? Sanguíneo porque a gente é criança, gente. Se a gente pegar um povo que tem a mesma idade que a nossa, é o povo americano que foi colonizado de maneira diferente, você vê que ali tem uma cólera e sanguinidade muito forte, né? Eles são muito organizados, né? Eles estão realmente muito organizados. Só que, assim, enquanto eles estão esclerosando lá, literalmente, né? A gente ainda tem essa questão da vitalidade excessiva aqui. A África também, os povos são profundamente sanguíneos. A música africana é de uma vitalidade assim fenomenal. Então, você pode penetrar em vários âmbitos e você vai ver que o temperamento está presente, que isso carrega não só a indivíduo, as culturas, os povos, enfim, está tudo ligado. A gente é que tem que saber ligar o tipo com o teco, gente. Dá para ver tudo quanto é lugar. Nossa, muito lindo, Samir. Quantas imagens você trouxe. Muito Samir, você falou dos americanos como coléricos também. Eu fiquei pensando, eles não podem ser sanguíneos e, como eles foram colonizados por ingleses fleumáticos, se sentiram fechados e daí explode uma cólera como defesa. Eu falei colérico sanguíneo, sabe por quê? Se a gente pegar, na verdade, a cultura americana ela é uma cultura muito sanguínea. Ela é uma cultura do imediatismo, né? Fast food, Hollywood, né? Isso que eles exportam para a gente. É comida ruim, é cinema ruim, a maioria das vezes, ou seja, essa coisa da superficialidade. Isso tem muito a ver com sanguinidade. Agora, na hora de defender a pátria, eles são profundamente coléricos. Outra coisa, a cólera não vem dos ingleses, não. A cólera vem dos irlandeses, viu? Os irlandeses é que deram essa forma colérica para ele. O inglês foi embora, deixou lá alguma coisa. Eu sugeri da cólera como válvula de escape. Sim, com certeza. Pela fleuma.
Eu não sou obrigado. Pensa para um sanguíneo. Com certeza. Ser forçado a ser fleumático, né? Tudo bem, mas eles não têm nada para ser fleumático, né? Agora, Samir, a pandemia, sim, eu vejo assim como um facilitador de introspecção. Com certeza. Porque o colérico, sanguíneo ou quem for vai ter contato consigo mesmo, com os iguais. Mas o Steiner falava isso, é importante para um crescimento, né? E o mundo estava muito para fora. Com certeza. Mas, para esse temperamento, essa introspecção ela é obrigatória. Para o melancólico fleumático, ela é um somatório do que eles já tentam fazer naturalmente. É isso que tem que ficar claro, né? E a questão toda é saber se o colérico e se o sanguíneo estão conseguindo aproveitar isso. Eu acho que estão ficando na irritação, porque quando eu pergunto para as pessoas se elas estão conseguindo ler, elas falam que não, elas estão funcionando no modo ansiedade. E ansiedade, gente, não é nada mais, nada menos do que você tentar viver o futuro, ficar para fora, ficar fora de si. É muito difícil, de repente, você fazer que um colérico, às vezes, olhe um pouco para dentro, né? É a mesma coisa, você fala assim, você não vai pedir desculpa? Que desculpa? Eu jamais vou pedir desculpa, eu nunca estou errado. Mais ou menos isso, entendeu? É complicado, essa força é inerente, é uma coisa muito forte, né? Não, estou exagerando porque, mais uma vez, vou falar, não tem uma pessoa que é só o temperamento, mas a bandeira existe, essa coisa de ser um pouquinho mais, realmente existe. Né? Então é isso. Muito bom, Samir, ó. Delicioso. É um prazer falar com vocês. Espero que tenha colocado um pouco de pulga atrás da orelha para vocês se dedicarem, né? Vou ver se até o fim do ano eu consigo terminar esse bendito desse livro. Uma coisa difícil, viu, gente? É muito difícil. Viu? Você já está em que página? Não, está praticamente quando a questão toda é a justificativa do temperamento, no sentido assim que você não trazer algo que seja profundamente só, vamos dizer assim, esotérico, espiritual, para não ficar... Porque, assim, livro de autoajuda, a gente tem muito, mas livro de autoconhecimento são poucos, né? Em que você traz realmente mais, você traz fatos históricos e tudo mais, né? Que tem juntado, há muito tempo que eu estudo isso, mas eu já pesquisei tudo que o Steiner falou a respeito de temperamento, ele só dá umas dicas muito pequenas na questão do adulto, e a questão do adulto tem tudo para ser trabalhado ainda. Tem todo um mundo para ser feito, tem todo mundo para ser feito mesmo. Ô, Samir, mas deixa a gente com essa última dica, que temperamento que você é? Até hoje eu fico entre o melancólico e o colérico, é um dos dois aí, tá por ali. Melancólico? Eu não diria. Nossa, tem muita melancolia. A parte da música minha é bem melancólica. Né? E a cólera é essa questão mais, talvez, administrativa, essa coisa de querer fazer, querer atuar, querer não sei o que e tal, né? Aí tá. Eu falo que tem muito do colérico, sabe por quê? Porque eu adoraria ser fleumático. E uma das formas mais fáceis que a gente tem de localizar o temperamento é ver aquilo que você não tem de verdade e ir para o lado. E por exatamente o lado contrário. Né? Quando você falou do livro, foi exatamente o que veio na minha cabeça. Então, você precisa ser um pouquinho fleumático. Se não chegou no final, é porque ainda não chegou, não é hora. Exatamente, afilhada, é isso mesmo. Mas eu estou tentando, né? Eu estou ficando quieto lá em Minas um tempão para ver se vem uma inspiração. De vez em quando dá para escrever. Olha, eu achei que você era fleumático, colérico primeiro e depois fleumático. Será? Ai, que beleza, Adriana. Esse é o Samir ideal. Muito obrigado. Você está melhorando, você está melhorando. Então tem alguma coisa aí que a gente vê em você. Nada. O fleumático é o meu lado ator, viu? Não, eu adoraria ser fleumático, ficar curtindo, olhar uma paisagem meia hora. Agora, por exemplo, isso, né, Samir? Você falar assim, uma pessoa mais ligada no temperamento fleumático, tem a ver da relação dela com a água? Muito, muito. O temperamento fleumático, Adriana, se eu te perguntar assim, qual é a forma da água? Não tem forma. Tem a forma do recipiente. A forma do recipiente, vai mudando. Então, se o fleumático sentar num lugar que é confortável, ele vai estar ótimo, vai estar lá. Né? Pra você ter ideia, o Steiner, por exemplo, ele falou muito pouquinho a respeito de alimentação e temperamento. Ele fala uma coisa que dá para entender, por exemplo, a questão do fleumático, querer viver muito do metabolismo dele. Essa coisa da fidelidade orgânica, querer se manter informal. O Steiner fala, sabe o quê, gente? Se a pessoa é muito fleumática, bom, primeiro,
primeiro que hoje em dia um fleumático, muito fleumático, está cada vez mais raro por causa dessa coisa da comunicação rápida, né? Mas se você tem uma pessoa que é muito fleumática, dá um pouquinho de pimenta para ela, dá um pouquinho de tabasco para ela, dá um pouquinho de pimenta com marim para ativar esse metabolismo, para ela sair um pouco dessa mesmice. Atua no metabolismo, que é o lugar mais forte em que ele se defende, vamos dizer assim, né? E aí tem várias outras coisas que a gente poderia estar trazendo, tem muita coisa para fazer. A gente faz uma segunda etapa dos temperamentos. Se Deus quiser. Mas aí tem muita coisa para ver antes. Né? Samir, e qual é o seu ascendente? Agora fiquei curiosa. Meu ascendente, ele é Áries, eu sou ariano. O problema todo é que eu sou fogo, eu sou leão com Áries. Leonina. Mas a minha lua me salva, minha lua está em Gêmeos, o que relativiza um pouco, né? Você sabe uma coisa? Eu descobri, viu, gente, que as coisas elas não chegam fácil aqui, né? Teve uma médica que conheceu Steiner que trabalhava os pacientes junto com a astrologia, com o mapa astral, e ela deixou tudo anotado, tudo para ser trabalhado, né? Mas até hoje ninguém teve acesso a esse arquivo, ninguém fez um trabalho realmente consequente. Era uma mulher muito profunda, sabia muito de astrosofia. Não sei o nome dela, não sei o nome dela. É uma médica que trabalhou, uma das pioneiras que teve junto com o Steiner, conheceu, né? E ela falava o seguinte: o trabalho que ela fazia era de astrosofia, não de astrologia, né? Interessante. Ou seja, tem todo também o trabalho para ser desenvolvido nesse campo. Apesar da antroposofia estar completando 100 anos, ela ainda é um neném, né? Se a gente for pensar bem. Precisa de muita gente dedicando. É isso aí. Gente, então, obrigada a todos. Samir, obrigada. Na semana que vem, nós vamos ter aqui uma atividade artística com a Dulcineia, sobre Matisse, todo mundo convidado. Você também, Samir. Com certeza. Esse grande pintor. Eu adoro ele. Obrigada por todos, pela presença. E, Samir, muito obrigada por tudo que você trouxe. Imagina, foi um prazer estar com você, gente. Bom fim de pandemia. Reza para essa Delta ir embora daí, tá bom? Beijão, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, hein, Samir. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Foi muito bom. Boa noite. Um beijão a todos, gente. Beijo.